Não sei se você gosta de ouvir um não. Você gosta de ouvir não? É algo que desde pequeno, né, a gente não aprende muito a ouvir não. É difícil ouvir não. Só você fala não para uma criancinha, você vai ver como é difícil ouvir não. Especialmente na época que a gente vive, que tem um monte de gente achando que não pode falar não. Porque você fala não, tadinho, você vai traumatizar a criança. Eles só esquecem, né? E infelizmente tem muito cristão que defende isso mesmo, né? Só esquece que Deus fala muitos nãos nas escrituras. Imagine Davi. Davi quis construir um templo. O que Deus falou para ele? Não. Seu filho vai, você não. Boa intenção, Davi. O projeto foi bom. Não, você não vai. Não vai construir um templo. Um episódio interessante na Bíblia, que também eu acho muito curioso, quando Jesus expulsa aquele... Lembra que ele liberta o endemoniado de Gadareno, dos demônios lá? Aí, lá no final da história, o cara tá naquela cidade meio doida, né? Porque o pessoal prefere os porcos do que... E aí ele fala assim, Jesus, deixa eu ir contigo, né? Deixa eu te seguir. Jesus fala para ele, não, não. Jesus que chamou tanta gente, né? Para seguir andar com ele, alguém que se dispôs a andar, que Jesus fala, não, fica aí. Vai ser mais útil aí, né? No meio da sua família. E Deus fala não pra gente. Nós começaremos no mês de agosto uma carta, estudar uma carta das Escrituras, que não, talvez, né? Claro, a soberania de Deus, a gente sempre é difícil falar esses talvez, assim, né? Mas ela surge por causa de um não que Deus deu para o apóstolo Paulo. Agora, já é difícil ouvir não. Eu fico pensando a gente ouvir não com propósitos tão nobres como esse. Construir um templo, seguir Jesus como discípulo e pregar o evangelho. Já pensou se você se dispõe a pregar o evangelho numa cidade e Deus fala para você? Não. Esquisito, né? Mas foi exatamente isso. Obrigado. Cadê o Dudu? Perdeu o posto dele. Nem tá mais aqui. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Abram suas Bíblias em Atos 16. Atos, capítulo 16. Nós iniciaremos. Próximo domingo temos convidado aqui, de fora ainda, né? O pastor dos Estados Unidos que já está conosco aqui. Mas a partir do outro domingo, segundo domingo de agosto, olharemos para a carta aos Filipenses e abordaremos essa carta por todo esse semestre até o segundo domingo, mais ou menos, de dezembro, quando terminaremos toda a exposição de Filipenses, aproveitando especialmente o fato de que estudamos o tema alegria no primeiro semestre, e nada melhor então do que terminar esta exposição temática de alegria com uma exposição em Filipenses, que talvez seja a carta em que mais trata deste tema, embora o tema não é o tema principal da carta, mas é o que mais fala sobre alegria no Novo Testamento. Mas antes de iniciarmos a série, né, que só começa em agosto, então vocês sabem que eu não tenho toque, né, mas como só começa em agosto, a gente não pode falar dela antes, mas a gente pode falar da fundação desta igreja. Filipos, que começa com um não. E o versículo que eu gostaria de ler para nortear aqui a nossa reflexão neste capítulo 16 é o versículo 12, em que Lucas registra assim, Atos 16 e 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal ou primeira cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Mais uma vez, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Abaixa sua cabeça, vamos orar a Deus. Nós rogamos a Ti para que o Senhor nos ajude, nos auxilie na interpretação e aplicação da Tua palavra. Queremos sair daqui continuando a nossa adoração a Ti, mas sendo transformados diariamente pela Tua palavra. Então ajuda-nos a entendermos e compreendermos e aplicarmos as lições que traremos hoje de Atos 16. Nós louvamos o Teu nome por a oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. É um privilégio realmente para nós. Amém. O livro de Atos, ele é dividido em 6 grandes blocos. Depois daquela primeira introdução do capítulo 1,
você vai encontrar por 6 vezes no livro uma espécie de um relatório de progresso. Você já leu Atos com atenção, você vai perceber que metade do livro há 3 relatórios desse. Lucas está sempre preocupado em dizer que o evangelho está progredindo, a igreja está crescendo. E na segunda parte do livro, uma parte mais voltada para os gentios, há mais 3 relatórios desse. E aqui nós estamos diante do início da segunda parte desse segundo bloco. Entenderam, né? Porque o versículo 5 do capítulo 16, ele diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Esse é o 4º relatório que nós temos. Foram 3, quando o evangelho era mais pregado aos judeus do que aos gentios, e este é o primeiro relatório, passado a primeira viagem missionária de Paulo, o primeiro relatório que Lucas dá, e o relatório que ele dá em Atos é sempre positivo, é sempre desse tipo. A igreja cresce. O evangelho avança, o reino de Deus é vitorioso, aquilo que Cristo cumpriu nos evangelhos vai se cumprir, vai chegar de fato até os confins da terra. Aqui então é iniciado este 4º bloco, né? O 5º bloco, né? O 4º relatório, o quinto bloco em que vai terminar lá para frente com o relatório. E este 5º bloco vem com a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo tinha alguns planos para esta viagem. Versículo 12 que nós lemos, né, para fazer este esboço a partir do versículo 12, ele diz assim, em primeiro lugar: dali partimos para Filipos. E a primeira ênfase que eu quero dar, a primeira lição aqui sobre este ministério de Paulo é a sensibilidade que ele tinha aos nãos de Deus. E ao mesmo tempo demonstrando uma sensibilidade na obediência ao Espírito Santo, ao que Deus falava a ele. Quando a gente olha simplesmente esse versículo 12, dizendo assim, dali partimos para Filipos, pode parecer que simplesmente Paulo disse assim, vamos para Filipos pregar o evangelho? Ah, sim, vamos para Filipos pregar o evangelho. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz no versículo 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Por 2 vezes, Paulo está desejoso de pregar o evangelho numa determinada região e o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, eles interrompem isso e impede. O texto é muito enfático dizendo que esse impedimento veio do próprio Deus. Deus falando para ele, não. Ele queria aqui nessa Ásia, né, pregar lá em Éfeso, provavelmente voltar para lá. Como ele vai fazer depois mais para frente? E um dos grandes intuitos dele era pegar essas cidades grandes, né, como foi Éfeso, e a igreja de Éfeso ela se torna muito importante no Novo Testamento. Ela vai estar lá em Apocalipse, por exemplo, né, torna uma das grandes igrejas lá. Éfeso é onde está a Turquia atualmente, né? Então ele queria consolidar ali um ministério forte realmente. Paulo gostava de repassar nos lugares onde ele já tinha ido, para justamente fortalecer, principalmente esses grandes centros. Mas o Espírito diz para ele, não. Paulo, se fosse muitos dos cristãos de hoje, talvez ficaria mimadinho, abandonaria o seu ministério, falaria assim, ah é, Deus, então eu não vou mais. Eu estou aqui querendo pregar o evangelho, como muita gente faz hoje. Muda de ministério, muda de igreja, muda qualquer coisa, porque recebeu um não, onde já se viu falar um não para mim. Paulo diz assim, o texto continua, né, versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Quero destacar aqui uma palavra extremamente importante aqui. É um termo grego pequenininho, mas traduzido aqui por imediatamente. É um termo que mostra este senso de urgência. Paulo recebeu um não e ele fica quieto. Recebeu mais um não e ele fica quieto. Mas quando ele entendeu o chamado de Deus, ele imediatamente arrumou suas coisas e obedeceu. A obra de Deus é feita com obediência. E para obedecer, nós temos que saber o que Deus quer das nossas vidas. Aqui apareceu um homem em sonho para Paulo. Eu suspeito que não vai aparecer nenhum homem nos seus sonhos.
mas você pode muito bem ler as Escrituras e encontrar nela a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos saber o que Deus deseja de nós. Boas intenções não resolvem nada. Paulo estava com boas intenções. Ele não queria ir para a Ásia para tirar umas férias. Ele queria continuar o seu ministério ali. Mas isso era boa intenção dele, não era obediência ao mandato de Deus. Nós precisamos saber a vontade de Deus. Mas não só saber a vontade de Deus, nós precisamos estar sensíveis para a obediência ao que Deus deseja, de maneira imediata. Talvez você lembre daquele texto em que algumas pessoas disseram assim: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar os mortos, lembra? Mas deixa primeiro eu fazer isso, deixa eu casar primeiro, deixa eu ter filho, deixa eu trocar de carro, deixa eu fazer alguma coisa. É sempre deixando alguma coisa, e quando Paulo entendeu, e eles, né, a comitiva deles aqui provavelmente já tinha pelo menos 4 pessoas nessa comitiva, estavam juntos, né? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo juntos aqui. Quando eles entenderam de fato que era um chamado de Deus, o texto diz: imediatamente partimos para lá. Então o texto do versículo 11 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Então quando você lê no versículo 12, dali partimos para Filipos, não se engane achando que foi um processo tão simples e natural assim. Se Paulo possui um coração humano, como o nosso, de fato ele possuía, não acho que não deve ter aquela lutinha, no fim das contas, no coração, de ouvir um não da parte de Deus. Mas a sensibilidade vindo do Espírito Santo para obedecer de Deus superou essa luta na vida dele, e de fato ele obedeceu imediatamente o chamado de Deus. Foi exatamente esse não e essa obediência que então Paulo vai iniciar a primeira igreja na Europa. O texto continua assim, no versículo 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia. Lembra que ele ouviu um homem falando assim: passe na Macedônia e nos ajude. Ele foi realmente para a Macedônia. E Macedônia, né, o Filipos, é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Agora veja, a obra de Deus é feita de fato com a obediência ao chamado de Deus, mas a obra de Deus também é feita com estratégia e sabedoria. Não significa que nós temos que ficar esperando um sonho e somente ser guiado por sonhos, né? Porque a Macedônia tinha 4 cidades ali. E o homem só falou assim: passe na Macedônia. Aí Paulo falou assim: agora vamos dormir outra vez, esperar o homem voltar para saber qual cidade da Macedônia a gente tem que ir. E aí depois a gente vai dormir outra vez, vai esperar o homem voltar, e esse homem vai falar onde a gente tem que ir na cidade. Não, Deus mostrou o que ele desejava para Paulo, mas não quer dizer que Paulo não podia usar suas capacidades mentais e estratégicas. O texto diz que Filipos, uma dessas 4 cidades, era, a versão diz a primeira, mas a primeira provavelmente, algumas versões traz aí a principal cidade. É como se Paulo tivesse assim, né, com todo respeito a quem mora aqui nas redondezas, Cravinhos, né, Serrana, Brodowski. Paulo fala assim: pô, vamos para Ribeirão. Vamos para Ribeirão. Não vai para Dumont lá, né? Dumont você vai alcançar 10 mil pessoas com o evangelho, né? Ribeirão você alcança aí 700 mil e mais os 10 que vêm trabalhar aqui, basicamente, né? Que vem trabalhar em Ribeirão. Então, 5, né, que vem para cá trabalhar aqui em Ribeirão. Paulo falou assim: eu vou na principal cidade da Macedônia. Tinha 4 ali, naquela região. Ele escolhe a principal cidade. Paulo tinha uma estratégia clara em mente. Ele sempre ia em centros estratégicos, centros urbanos, como era Éfeso, como era Corinto, como era aqui Filipos, porque passava muita gente, eram cidades que o comércio era muito fluido, então muita gente passava e ele tinha oportunidade de falar do evangelho. Se ele precisava ir para Macedônia, ele disse: nós vamos para a principal, então, cidade da Macedônia. Agora o texto diz assim, que essa cidade era colônia romana. Você vai precisar guardar essa informação durante o semestre inteiro, inteirinho. E você vai perceber que na carta, aqui ele já vai mostrar como a cidadania celestial é muito mais importante do que a cidadania terrena, mas ele vai falar na sua carta aos Filipenses, mostrando como a nossa cidadania celestial, ela supera a nossa cidadania terrena.
Em nenhum lugar Paulo vai descartar a sua cidadania, vai pedir lá um documento dizendo assim, não quero mais ter cidadania aqui nesse mundo porque eu sou cidadão celestial. Aqui mesmo nesse capítulo 16, ele vai se valer logo dessa sua cidadania romana. Mas ele vai mostrar lá em Filipos que a cidadania celestial é infinitamente superior a qualquer cidadania deste mundo. Quando chegarmos à série de Filipenses, nós vamos explicar melhor o que era, mas ser um cidadão romano era como se você nascesse na família imperial hoje, né? Na família, não brasileira, porque não tem muita coisa, mas na família imperial inglesa, né? Sabe, tudo aquelas mordomias que você tem, aqueles banquetes, né? Aquele berço de ouro, realmente. Isso era ser um cidadão romano, você tinha privilégios, direitos que o cidadão comum, a ralé, não tinha, mas o cidadão romano tinha. E Paulo, então, faz questão de, Lucas registra aqui, né, dizendo que Filipos era uma colônia romana, era uma cidade diferenciada, era uma cidade importante daquela região. Era a principal cidade daquele distrito. Então mostra aqui esta estratégia de Paulo. Essa estratégia de Paulo ainda é vista quando ele escolhe a praia como o primeiro lugar de visita da cidade. Nós vamos ler logo o que acontece aqui com Lídia, que é a primeira convertida desta igreja, e vocês vão entender o porquê que ele escolheu a praia. Mas em terceiro lugar, então, a estratégia aqui, né, a obra de Deus na fundação de Filipos foi feita com a sensibilidade de Paulo em entender o chamado de Deus, a vocação de Deus para ele ir até aquela cidade, impedindo que ele tivesse e realizasse os outros planos. Mas, em segundo lugar, a obra de Deus foi feita também com a estratégia missionária de Paulo de escolher um grande centro, um polo ali da Macedônia. E agora, em terceiro lugar, a obra de Deus foi feita com perseverança. O texto diz assim, ali ficamos vários dias. Literalmente a expressão dias é como se perdesse a conta. A expressão sugere uma quantidade de tempo que era difícil você ficar contando. Ficamos um tempo indeterminado ali, até que entendêssemos que não éramos para ficar mais ali. Lembra? Foi o próprio Espírito Santo que disse, vai para lá, vai para Macedônia, e ele obedeceu. E quando o Espírito falasse, agora você pode sair, ele ia sair. Ele foi lá sem pressa de ir embora. E ele precisou de muita perseverança. Vocês sabem o que passou na cidade, nós vamos ver isso agora. Nestes vários dias, ele pôde aprender uma grande lição ali em Filipos. E talvez é uma das principais lições que ele vai ensinar na sua carta. Deus é soberano. Deus controla todas as coisas. E se Deus controla todas as coisas, o evangelho progride. O reino avança. Deus vai mostrando a sua autoridade, desbravando os seus adversários, derrotando os seus adversários, desbravando esses terrenos para a progressão do evangelho. O evangelho vai progredir. E é justamente nesta progressão do evangelho que nós devemos encontrar a verdadeira alegria. Filipenses não foi uma carta escrita simplesmente, Paulo não tinha nada para fazer e falou assim, quer saber, eu vou escrever sobre alegria. Não tem nada para fazer, vou fazer um tratado sobre alegria. Ele está querendo redirecionar a alegria daqueles leitores para o foco certo. E a alegria deles devia estar pautada no progresso do evangelho. Filipenses vai mostrar isso na carta. Que o evangelho progride. Aquele que começou uma boa obra vai de fato terminar. Porque se a obra começa em Deus, como nós veremos aqui, ela também termina com Deus. É Deus que garante o cumprimento da obra. Mas é interessante, Filipenses, eu gosto do capítulo 16, dar essa introdução justamente por isso, porque tudo aquilo que Paulo vai escrever ali na carta, eles viveram antes aqui. Eu imagino Paulo escrevendo a carta de Filipenses, praticamente relembrando eles de tudo que eles mesmos vivenciaram no início da igreja. Imagine nos aniversários ali da igreja, aos Filipenses, de Filipos ali, eles lembrando toda vez, lembra como foi o início ali da igreja? Com Lídia, depois o carcereiro e tudo aquilo que aconteceu ali naquela cidade. E Paulo vai relembrar isso na sua carta aos Filipenses. Então, pelo menos 5 maneiras aqui, nesses vários dias, Deus vai mostrar a sua autoridade e a sua superioridade. A primeira, obviamente, é na conversão de Lídia. O texto diz assim,
Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, que é a praia daquela época, né? Tipo, quem vai para Furnas aqui vai para a praia, mas não vai para a praia de fato, né? Mas é a praia daquela época, né? Então, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então, a primeira autoridade, a soberania divina e o progresso do evangelho aqui é revelado justamente na conversão de Lídia. Por que eles vão, então, para esta praia, né, para a beira do rio ali, procurando um lugar de oração? Quando o texto diz que Lídia era uma mulher temente a Deus, sempre que você encontrar em Atos essa expressão, alguém que era temente a Deus, era um gentil, mas um gentil prosélito, ou seja, um gentil que já vivia as práticas do judaísmo. Lembra de Cornélio? Cornélio era um homem temente a Deus. Lídia era uma mulher temente a Deus. Então era quase que uma expressão usada, e outras vezes é usada também, né? Judeus e gentios tementes a Deus. Significa judeus e gentios que passaram a viver como judeus. Por isso que ela vai até esse lugar de oração. Lembra que a estratégia de Paulo ao chegar em cidades era ir até uma sinagoga. Mas quando ele vai ao lugar de oração, ele só encontra mulheres ali. E esse talvez seja um dos motivos pelos quais em Filipos não havia uma sinagoga. Porque para os judeus implantar uma sinagoga numa determinada cidade, era preciso pelo menos 10 homens, líderes de família, judeus ali. Por quê? Eles pensavam assim, o que é muito óbvio, né? Você precisava depois de um sacerdote ali, né? Um rabi, alguém ali para cuidar de lá. Se você tem 10 famílias, 10 homens que trabalham e sustentam suas casas, cada um dá o seu dízimo, você tem 100% do sustento daquela pessoa que vai cuidar daquela sinagoga. Então, e aí é interessante porque o sustento dele seria a média de todo mundo, né? Todo mundo lá ganha um tanto ali, cada um desce os 10%, desce para essa pessoa, essa família que estava cuidando ali, esse rabi, ele ia ter 100% do seu sustento ali. Então, era assim que era iniciada uma sinagoga, mas naquela cidade não tinha sinagoga. Só tinha mulheres ali no lugar de oração. Então, provavelmente, por não ter uma sinagoga, Paulo sabia, quando não havia sinagoga, os judeus, os gentios tementes a Deus, os prosélitos, e curiosamente não é citado nenhum judeu aqui, é citado gentios tementes a Deus, encontravam algum lugar para fazer as suas orações. E Paulo foi diretamente na praia, ele falando assim, esperávamos encontrar um lugar de oração. Eles sabiam, não tem sinagoga, vai ter algum lugar de oração, provavelmente esses lugares eram na praia, né? A gente não, imagine só você morasse em praia. A gente nem ia construir uma igreja, ampliar o salão, nada. A gente ia falar assim, gente, culto lá na areia, 10 da manhã, terminando, vocês já sabem, né? Já fica por lá já e tudo mais. Então eles iam, lógico, para praia para fazer esta oração. Então essa expressão temente a Deus aqui de Lídia é alguém que já era convertido, né, ao judaísmo, mas precisava ainda ouvir da graça, a mensagem do evangelho, assim como Cornélio e outras pessoas no livro. Bom, ela trabalhava, era vendedora de tecido de púrpura, e aí o versículo 14, o finalzinho diz assim, né, Lucas registrando isso, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Interessante, né? Eu imagino Lucas registrando aqui, né, conversando com o Paulo, estou registrando aqui o livro de Atos, lembra aquela nossa viagem, tal, lembra de Lídia que se converteu, e Paulo falou assim, Deus que abriu o seu entendimento para dar crédito para o que a gente fala. Isso é o que ele vai falar lá na carta aos Filipenses. Ele vai falar, estou convencido de que aquele que começou uma grande obra vai terminar. É Deus que começa a obra. E embora Paulo falou e Lídia entendeu e creu na mensagem, mas ele não que esquece, nem Lucas, comitiva toda sabia, que é Deus que abre os corações, é Deus que clareia o entendimento para que alguém um dia creia no evangelho. A crença não vem porque você é melhor que alguém.
A crença não vem porque você é mais inteligente do que alguém. A crença não vem porque em você há uma capacidade que no incrédulo não existe. A crença vem porque Deus abre os corações para que a pessoa atenda a este chamado. E Deus fez isso com Lídia, mas não somente com ela. O texto continua assim, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Primeira família que recebe o evangelho. A gente fala muito de Lídia como a primeira convertida de Filipos, mas a gente tem que lembrar que a família de Lídia, os da sua casa, foi a primeira família participante daquela igreja. A gente vai ver mais para frente que a igreja se reunia na casa dela, como a primeira convertida daquela igreja, né? Quem foi o primeiro convertido aqui, quando a gente começou a igreja mesmo? Isso foi o Williams e a Camila, não foi? Foi o primeiro casal convertido e batizado. A gente tinha que falar isso para ele depois. O quintal dele é grande lá. A gente fala, lembra depois de falar para eles, fala, Williams, na sua casa lá, que a gente vai se reunir enquanto a igreja estiver em obras aqui. É todo mundo lá, no bairro dele lá, reunir. Então, ela e todos da sua casa, e aí eles convidam, então, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E eles são convencidos disso. Lembra, eles foram lá para cá vários dias. E não tem tempo, depressa de ir embora. Eles querem ser sensíveis ao chamado de Deus. E se ela falou, eu sou uma crente agora, venho ficar em casa, eles vão, a gente vai dar continuidade a esse discipulado, aprendizado, tudo aquilo que vocês precisam agora aprender como crentes. Mas Deus aqui então está mostrando o seu poder, a sua autoridade. O evangelho está progredindo na conversão dessa mulher e de sua família. No versículo 16 acontece um episódio interessante. Certo dia, perceba que todo o capítulo 16, vocês vão perceber que a noção de tempo não é muito dita, né? Geralmente as pessoas dizem, assim, os conservadores, que Paulo ficou lá em Filipos mais ou menos no segundo semestre do ano 50 depois de Cristo, provavelmente uns 6 meses, tá? Do ano 50 depois de Cristo. Mas o texto é sempre assim, ó, ele foi ficando, ele ficou lá, vários dias. Várias vezes o texto vai dizer assim, por muitos dias, vários dias, ele ficou. Então, certo dia, você não sabe quanto tempo passou, indo nós para o lugar de oração, eles continuavam se reunindo ali na praia e tudo mais, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Segunda demonstração da autoridade de Deus é quando então essa menina é liberta deste espírito demoníaco que estava a oprimindo. O texto fala que predizia o futuro, mas pode ser também que simplesmente a menina ela revelava fatos, coisas assim, que ninguém conhecia, como no caso aqui de Paulo. Esses homens são servos de Deus. Isso porque a expressão literalmente ali é interessante o que Lucas registra aqui. Lucas fala que este era um espírito, e aí ele usa uma palavra assim, o espírito piton. Esse piton não é nada semelhante à cobra que tem aqui no Brasil, né, a piton, mas era uma serpente também na mitologia grega, e esta serpente era que detinha os oráculos de um outro deus chamado Delfos, que foi vencido depois por Apolo. Enfim, você gosta de mitologia, você vai lembrar da história. Se você não gosta, tá perdidinha. Mas era uma serpente, ela detinha os oráculos de Delfos, que era um outro deus lá, vencido depois por Apolo. Então, essa serpente, essa Piton, era detentora desses oráculos de Delfos. Tá? Então, quando Lucas fala assim, né, ela tinha esse espírito de Piton, é como se o Lucas estivesse, né, mostrando, claro, na mitologia grega, para entender, ó, entende o que está nela? É um espírito demoníaco que faz o que vocês creem aí na mitologia de vocês, que detém oráculos, que detém verdades que ninguém conhece. Claro que o demônio conhece, né? Às vezes, um demônio aqui ouvindo alguma coisa, você acha que está sozinho lá, tem um demônio ouvindo. O demônio sabia que eles eram servos de Deus e do Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Eles sabiam disso. Talvez ninguém muito gente na cidade estavam chegando ali. Quem que é essa comitiva chegando? O que eles estão fazendo? Mas ele sabia. Então esse demônio capacitava essa menina a soltar informações aí que ninguém sabia. E claro, os seus senhores
achando de ganhar dinheiro com ela. Agora, o que eu acho interessante no texto é que não foi na primeira vez que Paulo ficou indignado. O texto fala que depois de algum tempo ele ficou bravo, ficou indignado. Então, assim, esse menino não para de falar isso. Ele fala assim no versículo 18, né? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Lembra que o texto sempre, no capítulo 16, é muitos, vários dias, né? Muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Ele achou absurdo isso. Falou, esse menino não para de falar as mesmas coisas. E aí, então, ele se volta e diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E aí, do mesmo jeito que Paulo obedeceu imediatamente ao mandato de Deus, esse Espírito imediatamente sai dela. Embora o texto aqui, o capítulo 16, sempre a noção de tempo é uma noção vasta de tempo, sempre uma noção vasta, mas quando Deus age é sempre imediato. Paulo obedece imediato, o Espírito sai imediatamente e as cadeias se rompem depois de um dia que eles estão lá. As ações de Deus são sempre brutas e imediato, embora ele fica lá por vários tempos. Então, Lucas com isso está fazendo um contraste aqui no capítulo 16 entre a gente está lá por vários dias sem saber muito o que vai acontecer. A gente nem estava planejando ir para lá, o Espírito que mostrou a gente para lá, a gente está indo lá. Mas quando Deus age é obediência imediata, libertação imediata e as cadeias vão se abrir imediatamente depois daquele terremoto. Percebe esse contraste de tempo, então, que o capítulo 16 vai mostrar. Mas essa é a segunda demonstração dessa autoridade da soberania divina aqui no capítulo 16 de Atos. O demônio é expulso e ele sai no mesmo instante. Instantaneamente o Espírito a deixou. Terceira demonstração, diz assim, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Terceira demonstração de autoridade, de poder divino agora é sobre a natureza. É a conversão de Lídia e sua família, depois é a expulsão de um demônio, e agora é só para a própria natureza por esse terremoto que acontece. Agora, há alguns detalhes aqui que eu queria realçar com vocês, que eu acho muito interessante. Tá? Os magistrados, né, as autoridades, o pessoal chega lá para Paulo e fala assim, ó, estes dois aqui, nessa comitiva, né, esses 4 aqui, estão propagando um costume, se eu falar isso, um costume que a nós romanos, nós não podemos nem crer nisso muito e nem praticar isso. É isso que eu estou dizendo. Agora, essa palavra costume, para a gente, pode significar simplesmente assim, o que é um costume? Eu tenho um costume de domingo ir numa sorveteria. Eu tenho um costume de, sei lá, terça-feira jogar bola, aí quem joga bola de terça-feira, né? Eu tenho costume de jogar bola. Eu tenho costume de, quando eu falo churrasquinho, estou sempre ali do lado. Eu não trabalho, mas, né? Alguns estavam assim ontem lá, hein? Eu não. Né, Edu? A gente lá trabalhando e o pessoal só degustando. Tudo bem. Isso é costume. Mas no português essa palavra perde totalmente a sua força. O original aqui está uma expressão que é extremamente importante para a cultura grega, que é o ethos. O ethos é um estilo de vida, é um jeitão de viver, assim, que mostra quem é a pessoa. Sabe, que assim, aquele jeito de viver dela, as convicções, o jeitão dela, assim, revela o que está lá dentro dela.
E o pessoal está incomodado com isso. Falou, esses dois aí têm um estilo de vida que não é o estilo de vida aqui da cidade. Eles são muito diferentes. Eles não têm um estilo de vida, eles não têm as práticas, os costumes, o jeito de falar. É um todo, é o ethos da vida realmente. Assim. Eles não têm essas convicções, esse jeitão que nós estamos acostumados. Eles são muito diferentes de nós. Era assim que as pessoas deveriam olhar para a gente. Esse povo é muito diferente. Eles não são normais. O jeito de falar é diferente. Eles dirigem o carro diferente. Eles trabalham diferente. Eles conversam diferente. Eles jogam bola diferente. Então, assim, é um ethos totalmente diferente. Alguns autores gostam de usar a palavra hábitos, né? A ideia também de um estilo de vida que revela suas convicções do coração, seus amores ali, e te move para viver de um jeito totalmente diferente. Quer uma prova disso? Eles foram presos. O que eles fizeram na prisão? Cantaram e oraram. Isso é um ethos de vida totalmente diferente. Esse era o costume deles. Agora, eu fico pensando, imagine se você fosse preso. Você lembra, quando você vai preso, você não leva nada com você. O Vinicinho chegar aqui, te algemar, vai pegar seus pertences, colocar no saquinho, te devolver por 3 anos que você sair, né? Você não leva nada, você não vai poder levar seu inário. Mas eles cantavam. Porque as músicas não estavam simplesmente num livrinho que eles andavam junto. As músicas estavam ali dentro deles. Eles lembravam de cânticos e cantavam a Deus. Tem gente que não consegue nem lembrar de louvores durante o dia. Se vier uma música na sua cabeça, o que vem? Edson e Hudson? Enfim. Ou vem louvores a Deus? Percebe o ethos diferente? O que vinha no coração deles era assim, você lembra isso daí? Você faz o tenor, eu faço o baixo. E cantavam a Deus na prisão. Esse é um ethos totalmente diferente. O estilo de vida é diferente, mas é um estilo de vida que incomoda. Incomodou os moradores de lá. Claro que esse estilo de vida, esse ethos, esses costumes, uma coisa que incomodou também foi a expulsão do demônio, porque eles perderam a fonte de lucro. Mas eles reclamam mesmo desse jeitão deles que estava perturbando a cidade, estava incomodando a cidade. Lembro quando Acabe chega para Elias, né? Acabe diz assim para Elias: És tu o perturbador de Israel? Lembra disso? Uma boa perturbação para Israel, Elias era. É isso que nós devemos ser. Uma boa perturbação para a nossa cidade. É mostrar um jeito, um ethos diferente de viver que vai perturbar de fato, mas é uma boa perturbação. Agora, o resultado para eles foi que eles foram presos. Deus, então, manda um terremoto, as correntes se abrem e, acho que vocês repararam aí no texto, né? Finalzinho do versículo 26. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Lembra? Eles estavam lá muitos dias, mas quando Deus age, imediatamente, instantaneamente as coisas acontecem. Porque o texto está realçando a soberania de Deus sobre essas coisas, o controle que Deus tem sobre a conversão de Lídia e de sua família, sobre o demônio que estava atormentando aquela menina, e agora sobre a natureza. Deus manda um terremoto e imediatamente tudo se resolve. Quinta demonstração, então, agora, do poder e da autoridade divina, vem na sequência da história, versículo 27. O carcereiro acordou, ninguém fala pro chefe dele que ele estava dormindo, ok? Né? Falou assim, cuida bem deles. Aí o carcereiro acordou, né? Então, ele acordou, despertou do seu sono lá e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa.
serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quarta demonstração do poder e da autoridade divina, mais uma vez, é Deus salvando vidas. Mas antes ele salvou alguém que já era temente a Deus. Temente a Deus, reunia num lugar de oração. Não quer dizer que era salvo, era alguém salvo como o Antigo Testamento dizia. Salvo como os judaizantes do Antigo Testamento. Assim como Cornélio e tudo mais. Então, a pessoa já ia para um lugar de oração. O carcereiro não. O carcereiro escoteava as costas dele. Mas o mesmo Deus que abriu o entendimento de Lídia, abre o entendimento também do carcereiro. O mesmo Deus que salva alguém que já está indo na igreja, está procurando uma igreja para quem sabe, né? Como foi a minha conversão? Minha mãe, conversou na minha família, né? Minha mãe chegou um dia e falou assim pra gente, eu era, né, novo, meu pai já faleceu muito cedo, minha mãe falou assim, eu não dou conta de criar 3 moleques assim não, vocês dão muito trabalho. Mas eu ouvi dizer que quem vai em igreja é melhor para criar filho. Naquela época ainda tinha muita diferença, né? Hoje tem muita gente que fala a mesma coisa do mundo. Mas assim, é melhor para criar filho. Por que a gente não procura uma igreja, então? Eu tinha 9 anos, né? 8 anos. Eu falava, vamos numa igreja, meu irmão. Né? Então a gente foi assim na igreja. Sabe? Esse mesmo Deus que salva quem está indo lá na igreja procurando alguma coisa, é aquele que salva quem nunca talvez pisou na igreja. Talvez a pessoa que você olha aí e fala assim, nossa, esse daí, como Paulo, né? Que prendia e matava os cristãos. O mesmo Deus que salva Lídia é o Deus que salva o carcereiro. O evangelho vai progredir e às vezes a gente nem imagina quem vai estar conosco aqui daqui a um ano. Mas a gente convida algumas pessoas e fala assim, isso daí quem está buscando Deus, assim, eu acho que ele vai se converter, vou convidar ele. E aí já aconteceu várias vezes aqui na igreja. A gente já foi várias vezes pregar o evangelho para um, mas em outro assim, não, eu só vou ficar acompanhando. Aí o outro se converte, ele não. Várias vezes já aconteceu isso aqui com a gente, mas várias vezes já aconteceu. Porque Deus salva quem Ele quer. O Espírito da hora ou outra abre o entendimento assim, fala assim, mas eu entendi, eu criei realmente nesse Evangelho. E a gente tem que orar para que Deus abra também o entendimento dessas outras pessoas. Então esse carcereiro, ele entende, depois de todo aquele ethos, tudo aquilo que Paulo e Silas não saíram de lá, eles não fugiram e mais. Eles organizaram um motim aos avessos, né? Um motim ao contrário. Eles lideraram um motim para ninguém fugir. Olha que preço exemplar, né? Esse era o costume deles. Organizaram um motim para ninguém fugir quando desse tempo. Porque ele não fala assim, nós estamos aqui, eu e você. Ele fala, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Você imagina os presos, assim, o que a gente tem a ver com esse costume de vocês? Aí a gente, não. Fica, aqui ninguém sai. Ninguém vai fugir dessa prisão. E daqui a pouco tem um fato mais surpreendente ainda mais para frente. Aguarda aí. Tá? Vocês acham isso surpreendente? Depois vai ter uma coisa que é mais surpreendente ainda. Mais ainda. Mas ele fala assim, aqui ninguém vai sair. O carcereiro fala assim, o que é isso? Quem tem um estilo de vida como esse? Quem faz uma coisa dessa? Pessoal doido que tem um terremoto e não sai. Ele ia se matar porque ele sabia que o pessoal ia sair. Talvez ele pensasse, se fosse eu, sairia. Então, claro, todo mundo foi embora. O que me resta é matar. Porque se os magistrados pediram para ele cuidar e ele não fez a sua tarefa, vão descobrir que ele estava dormindo, né, e ele fugiu, iam açoitar ele. Ele falou, quer saber, vamos encurtar tudo isso e eu vou me matar logo. Ele fica impressionado com isso. Então ele pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter esse mesmo Deus que vocês têm? Paulo responde com a única resposta que podemos dar para alguém que de fato precisa ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. É interessante, né? Assim como Lídia, toda a casa de Lídia foi salva, o carcereiro, toda a casa dele também foi salvo. E aí lembra, imediatamente, sempre quando há um agir de Deus é imediato, o texto diz, naquela mesma hora, versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Os de Lídia foram batizados, eles também foram batizados. Depois, então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Lídia convenceu eles a ir para casa, o carcereiro também, vocês vão também na minha casa. Percebe esse paralelo? O poder de Deus de salvar
Alguém que é temente a Deus, alguém que estava no lugar de oração e alguém que estava açoitando os presos na prisão. Deus é poderoso e Deus faz a mesma obra no coração de quem Ele quiser, porque o Evangelho progride. E aí há uma nota interessante no finalzinho desta quarta demonstração de poder. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Guardem também essa expressão quando vocês estiverem ouvindo a série de Filipenses. Porque é isso que nós veremos. A alegria no Evangelho. A alegria pela expansão do Evangelho. A alegria por crermos em Deus. A alegria pela obra que Deus faz por nós. Porque é justamente essa alegria que nós temos nesta obra de Deus em nossas vidas que supera tantos problemas e tristezas e dificuldades, adversidades que nós temos nessa vida. Nós continuamos a ter problemas, mas a gente tem uma alegria, a obra de Deus nos nossos corações. Uma alegria que supera qualquer problema e qualquer tristeza que nós podemos ter. Então vem a quinta demonstração da autoridade divina. E agora Deus vai fazer o que nenhum homem consegue fazer nessa terra. Eu estava agora num congresso em Rondônia, na semana passada, e pregou comigo um advogado. E a gente estava conversando exatamente sobre esse texto, porque eu citei nas minhas pregações, e ele também citou esse episódio, como estamos juntos, embora temas distintos, a gente depois estava conversando. E ele, como advogado, falou assim, olha, você já tentou tirar um juiz da cadeira dele? O que o juiz faz? O juiz faz assim, né? Vai lá, o que você faz? A polícia demorou 3 anos para prender lá o André do Rap, não foi aquele? Faz o André do Rap. Foi um tempão atrás do cara lá. Aí chegou alguém, não lembro qual dos 11 que foram lá, mas alguém falou assim, solta ele aí. Também não lembro o motivo, mas soltou. Decretou. O que a polícia tem que fazer? Vamos soltar. Passou um tempinho e falou assim, a gente errou. Não, prende outra vez. Aí então agora está tentando hoje prender o cara. O juiz faz isso. O juiz está lá na sua cadeira e só assim. Os outros têm que fazer o que ele falou, né? Ó, tá aqui, seu juiz. Toda cidade que era colônia romana sempre tinham 2 juízes. Tá? Acho que para um dar uma equilibrada no outro, né? Ou sei lá, cumplicidade. Mas sempre tinham 2. Eram os magistrados, ou os pretores da cidade. Então toda a cidade romana tinha pelo menos, né? 2 juízes que tinham ali nessa cidade. E claro, lembra os juízes? Né? Pode mandar prender. Deu o decreto, o pessoal foi lá, levou em praça pública, açoitou e prendeu. O juiz mandou, fez isso. Mas olha o que vai acontecer agora. Versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados, esses juízes, o juiz gosta de mandar, né? Assim, assina, os outros fazem. Os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, Paulo aprendeu com Deus, né? Se Deus fala não para ele, Paulo vai chegar para um juiz agora e vai falar, não, agora não. Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Já pensou falar isso para alguém lá do STF? Eles que saiam de Brasília e venham aqui agora. Soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles. E conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Quinta demonstração de poder e autoridade de Deus é que ser um cidadão dos céus, Deus tem muito mais autoridade do que a maior autoridade que pode existir neste mundo. Só Deus, de fato, é soberano. Quando Deus quer tirar um juiz da sua cadeira, ele vai tirar. Daniel fala que, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, Deus é aquele que coloca os reis, destrona os reis, ele muda as épocas e as estações, é ele que faz o que quiser,
Não há autoridade terrena que seja maior que o nosso Deus. O próprio Jesus disse, quando estava lá na sua crucificação para Pilatos, nenhuma autoridade você teria se esta não fosse te concedida do céu. Deus é maior que qualquer autoridade. Agora, alguns detalhes no texto para nós encerrarmos antes de algumas conclusões. A primeira delas é que, se você acompanhou bem a história, o carcereiro lá cuidou das feridas e levou Paulo para onde? Paulo e Silas? Para a casa deles. Mas a história continua com eles na prisão. E o carcereiro fala assim, os magistrados falaram que agora vocês podem ser soltos. Mas já não tinham? E assim, além de não fugir da cadeia, sabe o que eles fizeram? A gente vai voltar lá agora. A gente não estava preso? A gente estava preso? A gente cuidou da gente, tudo, mas a gente estava preso. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a cadeia. Mais impressionante do que alguém que não foge quando tem um terremoto é alguém que volta para a cadeia. Não, a gente estava preso. Você não prendeu a gente? Você não quer problema para você. A gente vai voltar preso. Tranquilo. Limpou as feridas, cuidou, né? Sarou, fica tranquilo, né? Essas madeiras, né? Colocavam umas madeiras aí para prender o pé, o braço, as feridas ficaram bem escancaradas. Precisava cuidar, limpar, cuidou, agora a gente vai voltar para a prisão. Gente, que estilo de vida desses dois. Não tinha como não incomodar aquelas pessoas de Filipos. Eles voltaram para a prisão, de fato. Agora, gente, surge uma dúvida interessante. Por que Paulo não falou isso antes, que ele era cidadão romano? Por que lá no começo da história... Se ele falasse isso lá no começo da história, os magistrados mandaram açoitar e prender vocês. Se ele falasse assim, a gente é cidadão romano, mudava tudo. Eles nem iam presos iam estar. Mudava tudo. Mas por que Paulo não falou isso? Por que Paulo falou só depois isso? Sabe quando às vezes a gente quer usar algum privilégio nosso aqui nesta terra, ao invés de orar a Deus, ao invés de buscar a Deus? É quando a gente confia que a nossa cidadania terrena vai abrir portas que talvez a celestial não vai conseguir abrir. É talvez alguma influência que eu tenho aqui vai ser mais importante do que eu orar a Deus. Um estudo é mais importante do que eu clamar a Deus. Algo que eu faça aqui, reflexo da minha cidadania nessa terra, é mais importante do que eu clamar a Deus. Paulo fala, não, eu não vou rogar que eu sou um cidadão romano. Eu vou orar e cantar na prisão. Paulo não se vale da sua cidadania romana quando ele está preso. Paulo se vale da sua cidadania celestial, de orar e cantar na prisão. Mas, por outro lado, quando é para mostrar, então, a autoridade divina, aí sim. Agora ele fala, opa, vocês fizeram isso comigo, agora vocês querem aí secretamente se livrar deste problema de vocês? Não. Agora vocês vão saber quem tem autoridade. Levanta, vem aqui, vocês mesmos. E aí o texto então diz, né, que eles foram, em primeiro lugar, depois eles se desculparam e depois eles pediram. Alguém que está acostumado a dar ordens, pediu se eles podiam sair da cidade. Você pensou o juiz falando assim, né? Vocês, por favor, vocês poderiam sair da nossa cidade? Que diferença de alguém que estava acostumado a dar ordens, né? Prenda ele, bate ele, faça isso, agora pode soltar. E agora ele chega assim, você poderia sair da cidade? Como Paulo tinha as prioridades corretas, ele entendeu aqui então que era hora dele deixar a cidade, era hora dele deixar Filipos, mas não sem antes fazer aquilo que era prioridade. Versículo 40, o último diz assim, depois de saírem da prisão, agora sim eles saíram, né? Não foi o terremoto que tirou eles de lá, agora eles saíram da prisão. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Vários dias na cidade, sem tempo determinado. Mas quanta demonstração, quanta experiência da autoridade do poder divino para salvar a família de Lídia, para expulsar aquele demônio daquela menina, para depois abrir as correntes da cadeia, aquele terremoto que libertou tudo, e depois ver mais uma família sendo salva agora do carcereiro, e depois para fazer os magistrados levantarem da cadeira e submeterem à autoridade divina. Deus é soberano. Eles puderam aprender estas lições aqui. Quando nós estivermos estudando a carta aos Filipenses, é exatamente isso que nós vamos ver. O Evangelho
progride. O evangelho avança. Os demônios, as portas do inferno, né, não vão prevalecer sobre a igreja. Os carcereiros, autoridades deste mundo, não vão impedir o evangelho de avançar. Deus continua salvando vidas. O evangelho continua progredindo. E o que Paulo nos ensina aqui é que a sensibilidade, a obediência ao Espírito nos faz participantes deste progresso do evangelho. Durante esse semestre, eu espero que você não apenas ouça a carta aos Filipenses, ouça sobre o progresso do evangelho, mas que você queira ser um instrumento também no progresso do evangelho, assim como Paulo e Silas foram. Tendo sensibilidade a obedecer ao Espírito, tendo um ethos, um estilo de vida diferenciado e falando para as pessoas, creiam em Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Senhor, a minha oração é de fato para que o Senhor demonstre também no meio de nós a sua autoridade, a sua soberania. Nós sabemos, nós cremos que o Senhor é maior que todas as coisas. O Senhor pode salvar vidas, o Senhor controla a natureza, o Senhor controla os demônios, o Senhor controla as autoridades civis dessa nação, o Senhor controla tudo e todos. Mas que possamos nos submeter a esta autoridade diariamente, obedecendo imediatamente as tuas ordens. E que possamos também experimentar da tua autoridade, da tua soberania, ao vermos o Evangelho progredir e avançar aqui em Ribeirão Preto. Nos use, de fato, para propagar a tua palavra, propagar a tua verdade e dizer para todos, creio no Senhor Jesus Cristo para que possam ser salvos. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.